Graça e paz, queridos. Hoje falaremos sobre o que é a verdade. Amém? Oremos. Deus Santo, neste momento, Deus, vem revelar em nossos corações, ó Deus, Tua palavra, Pai. Pois a Tua palavra é a verdade, ó Deus. Vem falar conosco, abre nosso entendimento, guia-nos, ó Deus, com Teu Espírito a toda a verdade, Pai. Ó Deus, abençoa aqueles que estão nos ouvindo, ó Deus. Move, ó Deus, os corações, ó Deus, para que voltem para Ti, Pai. Aqueles que ainda não buscaram o Senhor. Que possam ter, ó Deus, a alegria, ó Deus, que temos, ó Deus, em Te servir. E receber do Senhor, ó Deus, as bênçãos de todas as formas, Pai. Tanto em correção, como em amor. Ó Deus, pois a correção do Senhor também é pelo amor. Ó Deus, vem falar conosco neste momento, a nossa oração é em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, João, capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8, verso 38, diz assim, capítulo 18, verso 38. Disse Pilatos, que é a verdade? Porque Jesus estava falando com Pilatos ali, e quando fala sobre a verdade, ele diz assim, todo aquele que é da verdade, versículo 37, Jesus diz assim, disse, pois, né, Pilatos disse aí, logo, tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Jesus veio dar testemunho da verdade, o Espírito Santo dá testemunho da verdade, o Espírito Santo nos guia a toda a verdade, todo aquele que é da verdade ouve o Senhor. O que é a verdade? Para os filósofos da época, os estoicos, verdade para eles era um poder, como algo fosse divino, mas era um poder. Mas um poder talvez inanimado, talvez divino, uma energia. Algo que fazia o cosmos existir. Aí João, capítulo 1, verso 1, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No versículo 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João aqui joga por terra a ideia estoica, né, dos filósofos. Ele diz, olha, aquilo que vocês acham que é algo estranho, que é uma energia, que é um poder que move, não. Esse poder tem um nome. Esse poder é o Filho de Deus. Ele se fez homem e habitou entre nós e vimos a sua glória. Então, para aqueles filósofos, aquilo era de fundir a cabeça. Como assim? Esse algo que a gente achava uma coisa etérea se fez homem. Então, jogou por terra todos aqueles enganos filosóficos, como hoje em dia há vários ainda, né? Muita filosofia e às vezes nada de Deus. Apesar de que existiam filósofos também, né? Que viraram grandes cristãos, ainda usando a filosofia agora para Cristo, né? Como Justino, o Mártir, um grande filósofo também. Então, o que é a verdade? Em João capítulo 1, verso 1, fala que Jesus é a verdade. João capítulo 33, verso 24. João capítulo 4, primeiro. João capítulo 4, verso 33, diz assim, verso 23, diz assim, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito,
E importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Porque ele diz que o diabo é o pai da mentira. Se o diabo é o pai da mentira, então a mentira é o oposto da verdade. Se eu sigo a mentira, eu não estou com a verdade, eu não estou do lado da verdade, eu não tenho conhecimento da verdade. Então Jesus é a verdade. João capítulo 8, verso 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Temos conhecimento de Jesus, e Jesus nos liberta. Temos conhecimento de Deus, e Deus nos liberta. Jesus diz que Ele dá testemunho da verdade. E Ele diz que Ele é a verdade. Ele diz: o Pai está em mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Deus é a verdade. O nosso Deus é a verdade. Às vezes pode parecer para os irmãos meio confuso, porque são muitos jogos de palavras, né? Mas mostrando quem é realmente a verdade. Deus é a verdade, Deus é Espírito. O Espírito é a verdade, Ele guia a verdade. Jesus é a verdade. Mas para nós, e fora da Bíblia, para quem não tem o conhecimento do Altíssimo ainda, o que é a verdade? Qual é o padrão de verdade? Hoje você fala assim, o que é verdadeiro? Você vai falar aquilo que pode ser comprovado, né? Às vezes você pode comprovar uma mentira também. Alguém mentiu para você, alguém falou, aquela pessoa mentiu para você, eu não sei se isso que você está falando está correto, se isso é verdade, isso. E você vai lá e comprova uma mentira. Então, como comprovar a verdade? Como saber o que é a verdade? Se você tem a direção do Espírito Santo do Senhor, Ele te leva a toda a verdade. Não só a verdade humanamente falando, que a gente está falando de duas verdades aqui, né? Aquilo que a gente acha que é verdadeiro, aquilo que a ciência toma como verdadeiro, e a verdade verdadeira, né? Digamos assim. Então, o padrão é Cristo. E Pilatos estava ali perdido. Imagina um coração vazio. Ele perguntar, o que é a verdade? Jesus dizendo que ele era toda a verdade, ele falou, não, o que é a verdade? Porque na mentalidade dele ele estava com aquela ideia filosófica. Ele estava com a ideia do que ele aprendeu sobre a verdade. Se eu perguntar para você assim, o que é um santo? Cada um de vocês, o crente vai responder de um jeito, o outro vai responder de outra, o outro vai responder de outro, o ateu talvez responda de outro jeito, fala que nem existe. Mas o que é um santo? Então cada um tem uma ideia. Mas se eu sou servo do Senhor, para Deus diz que todo aquele que crê é justo e santo. Então para nós santo é aquele que crê. E o padrão de santidade é Cristo. Ele é o santo por excelência. Sem Ele não há santidade em nós também. Se Ele não age em nós, nós também não teremos santidade. Ele nos adotou como filhos. Ele nos justificou. Como eu já disse aqui algumas vezes, justo é aquele que nunca pecou, só Cristo. Justificado somos nós. Nós somos justificados. Nós éramos pecadores e pela justiça de Cristo, Ele nos santificou e nos justificou. E como seguir a verdade? Ele diz que a tua palavra é a verdade. Em João 14,6, disse Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Então, Ele é o caminho, Ele é o meio, o jeito, a forma que nós chegamos ao Pai. Ele é a única forma. Ele é o caminho. Através dele somente chegamos a Deus. Em João 16,13 diz assim, mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido
e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo. Ele já veio, derramado sobre o povo, deu sinais, prodígios, deu dons aos homens. Então, ele é a verdade. Ele leva a toda a verdade. O Espírito Santo leva a Cristo. Cristo leva ao Pai. O Pai nos leva até Cristo. É um círculo. Porque Deus é um. Trindade, né? João 17 diz assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus. O que está escrito? O que está escrito? A palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus falou para nós, deixou revelado para nós. E Jesus diz que Ele é a palavra, o verbo divino, o Logos de Deus. Né? Como João 1, capítulo 1. Algumas traduções estão, no princípio era a verdade estava com Deus, a verdade era Deus. No princípio era a palavra era Deus. Esse Logos, esse poder de Deus. O que os filósofos achavam que era apenas um poder, não era só um poder, é um ser. Ser divino. O nosso Deus. João 18:38. Olhando para os irmãos, o que é a verdade. E dizendo isso, tornou a ter com os judeus, Pilatos, né? Ele falou: eu não acho nele crime algum. Porque naquele momento Pilatos ficou confuso. Ele: olha, esse homem, eu não vejo maldade nesse homem. Porque o que estava diante dele é o Filho de Deus. Não tem como, se você olhar com olhos, claramente, Jesus fala ali, fala: olha, você não teria autoridade nenhuma sobre mim, se não fosse dado do alto. Então ali diante dele, o Filho de Deus, falando para ele: busca a verdade, e ele não sabendo o que é a verdade. O homem hoje também está assim, está perdido. Qualquer coisa não há verdade, que é Cristo, mas é verdade. Qualquer coisa é verdade. Estão vivendo num mundo em que eles falam de fake news, né? Que notícias falsas, todo momento, e às vezes, como às vezes a gente recebe algo pela internet, e, olha, esse cara matou alguém, e a pessoa já divulga aquilo, e às vezes não é verdade. Às vezes a pessoa até morre por aquilo. Outra hora ouvimos algo como se fosse um fato, mas aquilo não é verdade. Mas a gente acredita naquilo. Por que tanto assim, então? Por que a gente se perde tanto? É justamente porque não conhecemos a verdade, que é Cristo. Não temos a direção do Espírito que nos leva a toda a verdade. Porque o inimigo nos leva para a mentira. O diabo é o pai da mentira. Ele permite que a gente se perca no erro. No Velho Testamento, lá, fala que, sobre os ídolos, os deuses falsos lá, fala que o ídolo é mentira, leva ao engano. E em Apocalipse 22:15, ele diz que ficarão de fora, aí um destes, há vários ali, não vou repetir que eu já falei isso várias vezes em outros cultos. Ele diz que ficará de fora qualquer um que ama e comete a mentira. Ficará de fora do reino. Não entra no céu. Não entra na nova terra que o Senhor tem preparado. Aquele que ama e pratica a mentira. Ou seja, aquele que não segue os caminhos do Senhor. Aquele que não buscou o que é a verdade. A palavra de Deus diz que o inimigo virá e muitos seguirão o anticristo, porque não conheceram o amor da verdade. Aí Deus permite que eles creiam na mentira. Você quer? Então tá bom. Deus é tão bom que Ele permite você fazer o que você quiser. Você quer continuar no erro? Ok, não vou te impedir, mas tem um preço. Porque
Você tem livre-arbítrio. Ele não te fez como um robô controlado por controle remoto. Ele te fez livre, você pode escolher. No Velho Testamento ele diz, olha, eis que coloco diante de vocês o bem e o mal, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. O Senhor é tão maravilhoso que, além de Ele te dar escolha, Ele fala, olha, o bem e o mal, a morte e a vida. Escolhe a vida. Ou seja, Ele te mostrou qual caminho seguir. Ele não mandou você escolher a morte. Te deu opção, mas Ele falou, olha, tem dois. Segue esse aqui. E às vezes você quer seguir caminho de morte. A palavra de Deus diz que há caminhos que parecem direitos, mas o fim dele é caminho de morte. E eu já, um dia eu estava indo por esse caminho de morte. Achava que a verdade era a minha verdade. Eu acho que isso aqui está certo e está bom e eu vou fazer assim. Eu acho que não existe um amanhã, eu acho que não, eu pensava comigo, né? Aproveitar enquanto está aqui, porque morreu, acabou. Não, morreu, não acabou. Pelo contrário, aí que começa. O fictício é esse aqui, o real é lá. Por isso que chama cosmos. Que deu a palavra cosmético, algo imaginário, uma máscara, algo que está encoberto. Aí Paulo fala que no futuro nós nos veremos face a face. Porque o Senhor, como Ele é Deus, Ele tem onisciência, Ele tem poder, Ele nos vê como realmente nós somos. Nós não. Vocês me veem de uma forma, outro me vê de outra forma, eu vejo o outro de outra forma. A gente julga por aquilo que a gente está vendo. Às vezes você conversa com a pessoa, você julga ela daquela forma, poxa, não é legal, e talvez não seja. Outros falam, poxa, a pessoa, não gostei daquela pessoa, e talvez seja uma pessoa legal, mas o momento que ela estava ali é diferente. Talvez se você chegar na casa de alguém, de surpresa, até de uma pessoa querida, aquela pessoa pode estar falando algo ruim de você, naquele momento, talvez esteja aborrecida, e ela fala algo. Mas se você ficar o tempo todo, se você pudesse ver o tempo todo, aí sim você poderia conseguir julgar corretamente. Ela falou mal de mim naquele momento, estava triste, mas agora falou bem. Às vezes a pessoa falou algo ruim de você naquele momento, mas ela gosta de você. Ou talvez a pessoa falou bem de você um momento aí também, e que a pessoa não gosta de você, ela falou aquilo ali, um momento que você fez algo para ela de bom. Então, só o Senhor pode julgar corretamente, que a gente julga as aparências. É o cosmos, não é a verdade. Então, que nós possamos ser guiados pelo Senhor a toda a verdade. O Espírito da verdade, que nos leva a toda a verdade. O Espírito Santo de Deus, o ser. Como ele diz, a terceira pessoa da Trindade. É o Deus Trino. É o próprio Espírito de Deus agindo em nossa vida, que Ele nos guia a toda a verdade, que Ele nos oriente, que oriente na nossa família, na nossa vida, no trabalho, onde quer que estejamos, em especial na igreja, o Senhor guie, a noiva, a igreja, a toda a verdade. Nós possamos seguir esse caminho. Jesus é a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. Quer conhecer a verdade? Leia a palavra de Deus. Saiu dela, saiu algo diferente, foge. Fuja da mentira. Siga a palavra. E não importa o que eu falar, ou o que alguém falar, ou o que alguém famoso falar, se não conferir com o que está aqui, não é a verdade. Nós precisamos ter essa consciência e buscar o Senhor. Dobrar nosso joelho e pedir, Senhor, ilumina minha mente para que o que eu ler aqui eu também entenda. Nos guiar completamente à verdade. Amém? O Senhor nos abençoe. Oremos. Deus Santo, obrigado, Deus, por falar conosco. Que tenha Deus falado nos corações daqueles que estão nos ouvindo, Deus, e guia-nos, Deus, a toda a verdade, Pai. Possamos buscar na Tua palavra, Deus,
o consolo, a correção, Deus, para o nosso coração, para o nosso entendimento, Deus, para a nossa vida. Possamos buscar o Senhor, ó Deus, de todo o coração, Pai, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, ó Deus, com todo o nosso entendimento, ó Deus. Venha, Deus, falar conosco, a cada dia, Pai, a cada manhã, a cada deitar e levantar, ó Deus, o Senhor esteja conosco, Pai, nos guiando, Deus, a toda a verdade. Ó Deus, que a verdade do Senhor prevaleça sempre em nossa vida, Pai. É a nossa oração, Deus, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. A verdade que liberta, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Glória a Deus. Semana colorida para os irmãos. Amém?